Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse workshop Eli Constelar. Nós vamos ter 5 momentos, de reflexões, de pensamentos sobre a filosofia do Bert Hellinger, do amado mestre Bert Hellinger. E eu estou fazendo isso com muito amor, com muita dedicação para vocês, para que essa filosofia e essa psicoterapia possa transformar nossas vidas, né? Eu sou testemunha viva de que foi através da constelação que a minha vida ela ganhou força, ela ganhou um fluxo de vida que veio para ancorar a abundância, na abundância em todos os sentidos, né, gente? A gente, quando fala em abundância, não é só no sentido financeiro que chega, que você diz, agora eu consigo sustentar a minha vida, mas é no sentido também de você ancorar clientes, amigos, amores, boas relações com o teu sistema que você nasceu. Então, eu me chamo Elisângela Barbosa, para vocês aí que estão chegando pela primeira vez aqui, até a minha força, até a minha egrégora, a minha espiritualidade, a todo esse campo que está comigo, e a essa terapeuta, a essa mulher, a esse ser humano igual a vocês, né? Então, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou assistente social de formação, sou especialista em psicopedagogia, mas o meu carro-chefe, de fato, é a constelação familiar, e é o que eu amo trabalhar, eu amo fazer isso, eu amo constelar, eu não me canso, eu ganho uma força imensa em cada constelação que eu vou abrindo e curando, e sendo ponte e sendo curada também. Então sejam bem-vindas a esses 5 movimentos que nós vamos fazer. Eu montei esse workshop de uma forma que você possa, em 3 momentos, assistir esses vídeos no tempo exato da tua vida, no tempo exato do agora que você dá para você, né? Então, o primeiro assunto, que é esse que eu vou conversar hoje com vocês, é o amor cego e emaranhado, que vem dos nossos ancestrais. Ele vai estar no meu site. Então, vocês vão receber todo o encaminhamento para ir no meu site e assistir esse vídeo. Então, nós teremos 2 momentos que vai ser ao vivo. Um será no meu Instagram, Eli Constelar, e outro no meu canal do YouTube, Eli Constelar também. E no Instagram vai ser o segundo encontro, que é Pais e Filhos Resgatando o Vínculo. Então, lá no Instagram, quando eu for fazer a live ao vivo, às 20 horas, eu vou sortear uma constelação familiar. Então, fiquem atentos a isso, tá? E no 4º encontro, que é dia 21 de setembro, será no canal do YouTube, que eu tratarei do tema Vida, Carreira e Dinheiro. E lá eu também vou sortear uma constelação familiar. Então, gente, para quem não conhece a constelação ela é uma psicoterapia criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E Hellinger ele desenvolveu o fluxo do amor na família. Essa força que o Bert Hellinger nos deixou como legado, a força do amor que traz a luz, a cura para as nossas vidas, para tudo aquilo que a gente sente e sentia que a nossa vida estava parada, truncada por algum motivo, por alguma razão. Então, falar para vocês desse tema de hoje, eu vou precisar resgatar um pouco toda a teoria do Bert, uma parte da teoria dele, para que vocês possam começar a entender esse movimento filosófico que nasce. O Bert, ele inicia o processo das constelações como um grande filósofo. E depois de tudo isso foi se tornando toda essa força que é hoje. Não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro está com a força das constelações. Então, eu tive a grande oportunidade na minha vida de ser constelada diretamente 3 vezes pelo próprio Bert Hellinger. E isso é uma alegria imensa no meu coração, porque o Bert Hellinger me fez uma cura linda,
uma cura que ancorou em mim a força do masculino, a força de dizer, vai filha, vai para o mundo, vai com a minha bênção. Então eu sou muito grata a Bert Helling, quando ele fez essa cura em mim, no seminário que eu participei em Brasília e outro em São Paulo. Então, gente, vamos lá. Então, o tema de hoje do nosso workshop é o amor cego e emaranhado que vem dos nossos ancestrais. O que isso significa, Elisângela? O que isso tem a ver com a minha vida, né? É o que todos nós nos perguntamos. Nós somos seres sistêmicos. Essa é a principal coisa que eu preciso dizer para vocês. Nós somos seres sistêmicos. Essa é a força da constelação. É por isso que se chama constelação sistêmica familiar. Então, você é você por uma parte sua. Uma parte que é o teu eu superior que te trouxe aqui para essa vida. Essa é a tua parte, aquilo que você veio desenvolver espiritualmente e como também propósito da tua vida. Então, essa tua parte é a tua parte mais divina que você tem dentro de você. É ela que a gente vai resgatar durante toda essa caminhada aqui na Terra. Essa caminhada evolutiva e espiritual. Então, nós nos tornamos seres sistêmicos por conta dessa força de nascer dentro de um sistema familiar. E é esse sistema familiar do papai, da mamãe, do vovô, da vovó paterno e materno, do bisa, da bisa, do trisavô, do tataravô e assim vai. Então, é essa força que nos torna sistêmicos. Por quê? Porque eu sou o que meu sistema também é. Então, Bert Helling, juntamente com o inglês chamado Rupert Sheldrake, eles descobriram que até 7 gerações para trás, você pode trazer memórias do que aconteceu nas relações da tua família, do teu sistema. E o Bert deu o nome disso de memória sistêmica familiar. Então, essa memória sistêmica familiar, ela está geneticamente na gente. É como se fosse, gente, a caixa preta do avião. Você imagina se um avião cair, vai estar lá registrado na caixa preta tudo o que aconteceu naqueles segundos, desde o voo até o momento da queda. E assim também somos nós, né? Nós trazemos dentro da gente tudo o que aconteceu com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. Tudo que foi de relacionamentos humanos fica guardado dentro dessa memória sistêmica familiar, dentro desse nosso corpo emocional também. Então, o que é que acontece com isso? Nós nos tornamos sistêmico por essa força. Então, tudo que foi gravado nesse sistema de bom e de que não foi tão bom, está onde? Dentro de você. Como algo que vai te levar para a própria vida. Dependendo de onde a tua alma olha, dependendo da sensibilidade da tua alma, você vai olhar mais para as coisas que que tiveram mais danos dentro do sistema. E por que a gente vai olhar, Elisângela, para as coisas que têm mais danos dentro do sistema? Porque as relações humanas que aconteceram nesse sistema, que ficaram gravadas nessas memórias, elas aconteceram coisas boas e coisas que não foram tão boas. Só que o que foi excluído dentro desse campo sistêmico familiar, esse é o que fica de mais forte para que um descendente venha e tente equilibrar. É uma lei de equilíbrio. Então, quando a gente diz que nós estamos emaranhados, é porque nós estamos tentando de forma inconsciente e inocente, dentro do que o Bert Helling chama de amor cego,
e emaranhado, estamos tentando equilibrar o nosso sistema. Então, gente, isso significa que tudo, exatamente tudo que você imaginar que foi excluído até 7 gerações para trás, ele se torna uma pressão dentro das próximas gerações que virão. Uma pressão energética sistêmica para que se cumpra e se diga, inclua o bisavô que foi excluído e inclua aquela pessoa que se tornou homossexual e foi excluída por esse movimento que ela fez. Então tudo, abortos, suicídios, assassinatos, depressões, tristezas, o que mais? Divórcios, traições, toda essa gama de relações que leva a um desequilíbrio nas relações humanas, elas ficam como se o próprio sistema ficasse devendo para o sistema o equilíbrio. Conseguem me entender até aqui? Então, esse movimento de que vem um membro e tenta incluir ou tenta compensar com a sua própria vida aquilo que foi esquecido, parado, dado, abandonado dentro do sistema, é o movimento de uma tentativa de equilíbrio do próprio sistema. É amor. Isso é um amor. Só que é um amor cego e emaranhado, que não vai nos levar, gente, a canto nenhum. Não vai nos mover para a vida. Por quê? Porque, em primeiro lugar, já aconteceu. Já virou história, já virou destino. Então, se você teve na sua família um bisavô que matou a bisavó, isso é um destino extremamente difícil e duro para o próprio sistema. Então, o sistema está devendo ao próprio sistema a morte da bisavó. E como isso é compensado? O Bert chama que dentro da consciência sistêmica familiar, a gente tem uma consciência que ele diz que é arcaica, é uma consciência rígida, que determina que todos fiquem aqui, apenas nesse núcleo. Então, dependendo do que foi excluído, vai vir um membro lá na frente e ele vai tentar repetir o mesmo comportamento. Como a gente não sabe as almas que vão nascer, com que força intuitiva as pessoas vão nascer, então é por isso que a gente não pode dizer se houve um caso desse, como eu estou dando para vocês esse exemplo de um assassinato, de um bisavô que matou a bisavó, pode vir a força de tentar equilibrar isso de várias maneiras. Pode vir uma mulher que ela diz, nossa, Elisângela, eu vim constelar porque eu tenho horror sobre casamento, eu tenho medo de casar. Eu não tenho dificuldade em atrair um homem para eu casar, mas eu tenho medo, é um medo terrível que me apavora. Então, essa é uma pessoa que ela pode estar emaranhada olhando para a morte dessa bisavó. E ela estar com medo porque ela tem medo que aconteça a mesma coisa que ela. E por que isso vibra também nela? Por conta da memória sistêmica familiar. Por conta do equilíbrio que o sistema precisa ter, porque o bisavô ficou devendo ao próprio sistema a vida da bisavó. Também pode vir uma outra pessoa, gente, uma mulher, né? Já que eu estou dando esse exemplo, pode vir uma mulher que ela sinta uma pressão dentro dela de querer ser morta, assassinada. Da mesma forma que a bisavó dela foi, ou a tataravó, dependendo da geração que vier. Então, ela pode vir com a força de atrair um homem violento que a mate. E também pode vir uma outra pessoa, porque no caso desse segundo exemplo que eu dei, ela repetiu o mesmo padrão de comportamento. Ela foi lá e disse, né, Bisa, eu faço o mesmo que você, eu morro.
E pode vir um outro movimento de uma mulher que ela se torne extremamente masculinizada, com a força do masculino, e dentro da alma dela tem a frase, né? Bisa, você será vingada, eu matarei. Então pode vir também uma pessoa com a força de ser assassina, de matar. Aí a gente poderia parar um pouco e se perguntar, mas Elisângela, por que que esse sistema não pega o caminho do meio? Por que que ele sabe que o bisavô matou a avó, ele corre lá para o outro extremo para matar, para ser morta, para ter medo de casar? Por que não vem para o caminho do meio? Por conta da força da nossa consciência sistêmica arcaica, presa, dura, parada, que quer ficar apenas aqui, dentro do núcleo, repetindo, circulando apenas com os mesmos problemas, os mesmos comportamentos, a mesma cultura. Essa consciência sistêmica que o Bert nos fala é a consciência que prende a gente apenas à cultura da qual a gente nasceu. É o clã familiar, vamos dizer assim, né? Isso também tem no inconsciente coletivo nosso, gente, que a própria sociedade capitalista, ela traz a força de que as pessoas têm que ficar no clã familiar dela. Não é que a gente vai sair e abandonar o nosso sistema. Mas para que o nosso sistema possa evoluir, eu preciso ir mais nos meus pensamentos, nas minhas ideias de vida, na minha visão quântica de pensar a vida, na minha filosofia de dizer, não, se minha mãe é diabética e eu me tornei, então eu posso curar isso em mim, eu posso ir além e ter uma vida saudável. Então o sistema ele só consegue sair dessa consciência arcaica quando um membro decide dizer, eu sem culpa eu vou ser diferente. Então, tudo isso que nos prende à nossa consciência sistêmica familiar também nos prende a uma força de paralisar nossa vida. Por conta também da primeira lei do amor que o Bert Helling traz, né? Que é o pertencer. O Bert Helling, ele construiu 3 leis do amor. É o pertencer, o dar e receber e a lei da hierarquia. Então, em cada vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre cada lei dessa, né? Então, a lei do pertencer é a lei de que eu desejo, eu tenho uma vontade, uma necessidade intrínseca na minha alma de pertencer ao meu sistema do qual eu nasci. Isso é uma necessidade nossa, da nossa alma, né? Então, quando a gente sente que a gente está ficando muito diferente do nosso sistema, a gente entra dentro de um movimento, de uma consciência pessoal de culpa. Porque a gente tem uma necessidade de achar que o pertencer é só ser exatamente igual ao sistema da gente. E esse igual é o quê? É igual à cultura do teu sistema. Então, se o teu sistema tem uma cultura de que todas as mulheres não devem casar, você fica lá presa com a força de dizer eu quero casar, quero ir para a vida, quero constituir uma família, e a tua consciência sistêmica fica te prendendo. Não casa, porque senão você fica diferente. Então, e como é que dá esses movimentos da gente saber que a gente está emaranhado ou não, gente? Como é que isso dá dentro desse movimento do amor cego, né? Então, esse que eu falei para vocês é o amor cego e emaranhado que nós temos por sermos um ser sistêmico. E essa é a nossa força de sermos sistêmicos. Então, Elisângela, estamos todos perdidos. A gente não tem como ser diferente, né? Porque todo mundo vai nascer no sistema. Todo mundo vai ter que vir de dentro de uma família, né? Então, estamos todos perdidos? Claro que não, né? Nós não estamos perdidos, nós estamos muito achados, né? E o outro amor que o Bert nos trouxe, com toda a força que esse homem tem, com toda a força que esse espírito desse homem ainda ancora aqui na Terra, junto de cada campo que se abre das constelações, esse outro amor que traz à luz a consciência, é esse amor que vai libertar a gente da força
de dizer, eu paro a minha vida por conta de tudo que aconteceu lá atrás com os meus antepassados. E qual é a frase de maior força para que a gente possa deixar com os nossos antepassados tudo o que aconteceu com eles? Eu sinto muito. Eu sinto muito, Bisa. Nossa, Bisa, ainda dói em mim saber que você perdeu sua vida através do meu bisavô. Eu sinto muito. Eu agora vou te dar um lugar no meu coração de honra e de amor e de cuidado. Mas esse destino, bisavó, eu deixo com você. Amorosamente eu deixo com você. Enquanto bisavô, eu também vou colocá-lo no meu coração. E vou pedir para que a luz, o amor que cura, eleve essa força do coração dele. De sentir do que ele fez e que ele assuma agora toda a responsabilidade do que ele fez. E que ele pague sozinho por isso, né? Então, quando a gente traz esse amor que cura através da constelação familiar, a gente traz a força de devolver para o nosso sistema o que foi deles. O que foi? Foi uma separação, foi o abuso, foi o aborto, foi a falência, foi a traição, foi o que foi. E esse foi o que foi, gente, foi o máximo que eles conseguiram. Uma geração, ela está sempre evoluindo em relação à outra. Se vocês observarem, pararem um pouco para analisar e parar assim, nossa, a minha avó, ela teve muitos problemas com meu avô, se separou, nunca mais casou e ficou só dona de casa. Mas a minha mãe não. Minha mãe, ela teve uma profissão. Então, sua mãe evoluiu. Sua mãe olhou para sua avó e disse, mãe, eu não vou ficar assim. Eu vou mais. Me abençoe se eu for mais. E ela foi. Ela foi ser uma profissional. Então, ela evoluiu. E você também, de alguma forma, você também evolui. Quando você traz em você a força de olhar para sua mãe e dizer, mamãe, eu vou um pouco mais. Me permita, amorosamente, de eu ir um pouco mais do que a senhora foi. Então, esse amor é o amor que vai ampliar o nosso sistema. Ampliar a cultura, a espiritualidade do sistema, o amor que o sistema de repente não teve, a força dos estudos, da música clássica, do gosto para o vinho, para o queijo, para as boas coisas da vida, para conhecer lugares novos, né? Viajar, né? Casar, ter filhos. Então, tudo isso que foi truncado, que foi parado no nosso sistema, a gente pode ancorar força no nosso coração e dizer, com a permissão e a bênção de vocês, eu vou um pouquinho mais. Um pouco mais eu vou. Aí você vai. Depois você diz novamente, um pouquinho mais agora eu vou novamente. E assim você vai galgando, caminhando cada vez mais a tua vida e trazendo esse fluxo maior, né? Do que a gente veio viver aqui, gente. É uma vida só. É uma vida só. Pelo menos nesse corpo, né? Nesse corpo. Então a gente tem que viver, temos que brotar dentro da gente nossa força de vida, o nosso alinhamento do que eu vim fazer aqui. E esse amor através das constelações, desse campo que rompe, que faz um desbloqueio energético, espiritual, através de um tema que você traz para constelar, esse amor é o amor que você devolve para os teus antepassados através do destino deles, dos destinos difíceis e dos destinos que às vezes eles conseguiram só ir até aqui. Então, se a tua mãe ela casou, se separou e ficou aqui, você diz, tá bom, mamãe, então eu vou casar e vou vir mais para cá e vou sustentar esse casamento. Né? Se sua mãe ficou muito doente e você diz, tá bom, mamãe, eu sinto muito, mas aqui eu sustento a minha saúde, eu sustento o meu corpo,
com vitalidade, com força, com coragem, com amor, né? Então, gente, tem uma frase, uma coisa muito linda que o Bert Helling nos traz, né? Eu me empolgo muito, tá? Quando eu tô falando das constelações e parece que jorra de dentro de mim essa filosofia. Parece que eu já sei dela acho que há 10 vidas passadas para trás e 10 vidas que virão ainda para mim para frente, né? Então, tem uma coisa muito linda que o Bert Helling nos diz nesse movimento da gente devolver para os nossos antepassados o destino deles, o destino difícil, o destino leve, o destino que foi, aquilo que só conseguiram, né, o que pôde ser. É quando a gente também começa a imaginar e a entender que nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Então, em algum momento, a sua mãe, a sua avó, quando era criança, brincando lá de boneca, ela disse assim: quando eu crescer, eu quero ter uma filha, quero que essa filha me dê uma neta, essa neta seja consteladora, né? Eu quero que a minha casa venha muitos netos, eu receba, eu quero fazer um almoço para os meus filhos, para os meus netos, para o meu marido. Então, os nossos antepassados sonharam. E esse sonho é o sonho da força quântica, de querer realizar. Então eles sonharam a partir daqui, ó, do centro do coração. Não é do cérebro, é do centro do coração. Eles desejaram isso. E esse desejo brotou a minha mãe, da minha avó. Mesmo que lá na relação de vovô e vovó não tenha sido muito harmônica, mas realizou-se. Minha mãe chegou para o mundo. E quando a minha mãe chega para o mundo, ela também sonha em um dia ter uma filha, um filho, uma casa, uma família, que for. E aí eu chego para o mundo, e aí você chega para o mundo. Então a nossa força sistêmica também é a força desse fio dessa vida invisível que nos atingiu. E nos atinge pelo coração, vem por trás, aqui ó, por trás. Da vovó para a mamãe até você, até atingir o seu coração. Porque o nosso coração é o primeiro órgão a ser formado dentro do útero materno. Então a vida começa pelo coração. E a vida termina quando o coração para de bater. Então, sermos sistêmicos com alegria, com força, é entendermos que nós viemos de um fio de uma vida e que a vida foi insistente. No meio lá das confusões de vovô, de vovó, de papai e de mamãe, eu estou aqui viva. E essa é a minha força sistêmica. Então, o amor que traz à luz a consciência dentro da constelação familiar é o amor que a gente vê que a vida foi concretizada com a sua existência. E essa é a força de ancorar a energia aqui, ó, no centro do teu ser. E você dizer, né? Eu estou viva, então eu agora vou fazer por mim. Amorosamente, decididamente, eu vou fazer por mim. Porque quando você faz por você, você cura gerações para trás e para frente. Quem de você brotar como filho, já vai vir curado. Vem com a força da cura muito mais rápida do que outras gerações que ficaram dentro da consciência arcaica. Então, gente, estar e ser um ser sistêmico é opcional. Ou você decide ser sistêmico e olhar apenas para as dores do teu destino e ficar lá parada, ou você decide, eu sou sistêmica, mas eu posso ir mais. Para eu ampliar esse meu sistema, eu vou mais. Eu vou mais com a minha energia, ancorando a força da minha vida, no meu coração, para eu poder me alinhar ao meu propósito de estar aqui nesse planeta Terra. Porque todos nós temos um propósito. E esse propósito, ele não depende da mamãe nem do papai. Ele depende de você. É você
depois de grande, que vai dizer: é por aqui que eu vou caminhar. Porque a minha evolução espiritual vai por esse caminho. Porque nós somos seres espirituais. Estamos vivendo aqui uma experiência humana. Essa experiência humana que a gente vive, ela vai vir com dores também. Ela é inerente, a dor é inerente. A gente não é que a gente precisa sofrer para poder desenvolver, mas a vida traz em algum momento uma situação de dor. Basta a gente saber olhar, conversar e dizer: é por aqui que eu vou, mesmo com essa questão, mesmo com essa doença, mesmo com essa situação que está me acontecendo nesse exato momento agora. Eu vou continuar. Entendeu, gente? Então, esse amor cego e emaranhado que vem dos nossos antepassados é o amor que vai tentar equilibrar o que o sistema ficou devendo. Tanto devendo para o próprio sistema como para outro sistema. Porque vai acontecer o emaranhamento do mesmo jeito se por um acaso o teu bisavô matou, eu estou dando exemplo assim, né? Matou alguém de outro sistema. Ou mandou uma mulher lá, uma pessoa que ele se relacionou, mandou ela tira o filho, não quero esse filho, né? Então, tudo que a gente fica devendo para o outro, de alguma forma, o sistema ele vai tentar equilibrar pagando, ele vai exigir, a vida vai exigir o equilíbrio. E esse equilíbrio, essa tentativa de equilíbrio que faz os descendentes se emaranharem, trazerem para si a responsabilidade de pagar pelo que os outros fizeram. Mas quando a gente devolve amorosamente, sem julgamento, sem condenações, o que foi feito lá atrás, a gente dá energeticamente também a energia para que ele tome a responsabilidade para si. Então, quando eu digo, mesmo que o bisavô esteja desencarnado, mas quando eu digo assim, bisavô, agora eu te devolvo. Essa agressividade que eu trago é a raiva que eu tenho do que você fez com a bisavó. Então, eu te devolvo. Quando eu devolvo, energeticamente, ele vai ter que assumir o que ele fez. E isso é muito bom, porque a gente vai estar dando o equilíbrio, cada um que assuma o que fez e o que faz perante as relações diante da vida que esteve aqui, ou que ainda está aqui. Então, a gente precisa também ter o coração de dizer, né? Eu sinto muito, mas você está colhendo coisas que você plantou. E eu quero plantar outras coisas. Então, não adianta a gente achar que, porque durante a minha vida toda eu plantei pé de abacaxi, eu vou colher lá na frente pé de pêssego. Não vou colher pé de pêssego. Eu vou colher abacaxi também, né? Então, o que a gente devolve para os nossos antepassados, a gente devolve isso também de forma energética. É por isso que a constelação, a gente faz um desbloqueio energético e espiritual de tudo aquilo que está dentro dessa memória sistêmica familiar nossa, que a gente diz, é seu, eu sinto muito, mas é seu. E amorosamente eu te devolvo. Eu devolvo a doença, mamãe, eu devolvo a tristeza para você, a depressão, papai. Eu devolvo esse alcoolismo, pai, esse vício. Eu sinto muito, mas eu devolvo. Só você olhando para o seu pai, porque ele é maior do que você vai entrar em um equilíbrio disso. Eu sou tão pequena, papai, para compreender e para salvar você desse movimento que a tua alma está. Então, a gente precisa ter essa coragem de devolver, porque é nessa devolução que também a gente vai dar força para o outro e para o outro dizer, opa, não tem ninguém aqui me segurando para viver, então eu vou tentar viver. Por quê? Porque todo ser humano quer viver. Todo ser humano tem um instinto de querer continuar vivendo. Mesmo os suicidas, eles lutam para viver. Só que chega uma hora que eles não conseguem.
Mas a nossa ideia instintiva é tentarmos viver. Se você está sustentando energeticamente uma mãe que ela se diz muito depressiva, e ela é depressiva, a energia que ela sente que você sustenta dela faz ela dizer, então tá bom aqui, eu fico aqui quietinha no sofá, deitada, parada, porque minha filha olha para mim de forma piedosa, com pena. Então a gente precisa ter compaixão, não pena das pessoas. Compaixão, sim. Compaixão, a gente deixa o outro no movimento espiritual dele, no tempo da evolução dele. E isso é a grande oportunidade que os seres humanos têm de evoluir, de ir mais e mais e mais e mais. Mas só quando cada um tá, é comigo. Não é com minha filha, não é com meu ex-marido, não é com ninguém, é comigo. A questão, a dor que eu sinto é minha. Então eu vou olhar, vou ficar de frente para essa dor e vou olhar para eu poder evoluir. Se a pessoa que está ao teu lado não está querendo fazer isso, você precisa deixar a energia com ela, para que ela diga, é comigo que eu vou ter que ir. Né? Para essa evolução, sair desse estado, né? É claro, gente, que eu estou falando aqui e casos de movimentos de pessoas que estão no processo profundo de suicídio, depressão, aí eles vão precisar da nossa ajuda. Mas dentro de toda a ajuda, né, a gente precisa também perguntar ao outro, você quer vir? Você aceita? Né? Não impondo, porque quando a gente impõe, o outro diz, eu vou quando eu tô indo porque você tá me forçando. Entendeu? Então é isso, meus queridos, minhas queridas, que eu tinha para passar para vocês sobre esse amor cego e emaranhado que vem dos nossos antepassados. Fica aí, vejam, escutem, releiam esse vídeo, indique para as pessoas, vai ficar no meu site. Então sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 28, é o grande dia que inicia esse workshop. Dia 8 de setembro temos mais um vídeo que é Pais e Filhos Resgatando o Vínculo. Vai ser uma live no meu Instagram, ao vivo às 20 horas. Eu vou sortear uma constelação familiar. Dia 17 de setembro, às 8 da manhã, no meu site, vai estar gravado um vídeo sobre relacionamentos amorosos, o amor que nos faz crescer, certo? Dia 21 de setembro, às 20 horas, uma live no meu YouTube, Eli Constelar, um tema vida, carreira e dinheiro. Eu adoro trabalhar esse tema, é muito prazeroso, muito gostoso mesmo. E por último, né, dia 30 de setembro, vai ficar gravado também no meu site o amor e as suas ordens nas relações humanas. Vamos entender como podemos ajudar sem nos perder da gente mesmo. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que protejam vocês. Divulguem aí minhas redes sociais. Então eu agradeço a todas as pessoas que se inscreveram nesse workshop. Espero que eu tenha conseguido levar um conhecimento a um nível bom, a um nível entendível, e que vocês possam, a partir dessa ideia filosófica aqui que eu falei, que é baseada no Bert Helling, que possa ter sim ampliado a visão de vocês e também entendido um pouco mais sobre o movimento das constelações familiares, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou falar para vocês as diferenças também do que é uma constelação familiar, qual a diferença entre constelar em grupo, constelar individual em consultório, online. Eu faço todos esses movimentos, tanto em grupo como individual, e também dou formações, sou docente em constelação. Então é isso. Então muito obrigada de todo o meu coração, sejam muito bem-vindos, aproveitem e fiquem ligadinhos nas datas, curtam, comentam, divulguem. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.